E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fabinho para mais uma aulinha de história, né? Dessa vez, renascimento cultural e humanismo, né? Humanismo, renascimento cultural, renascer da cultura greco-romana. Vem comigo? Vamos lá? Bem, aqui é um bocado de nada, porque o nada às vezes é tudo. Não, mentira, né? É aquele efeito especial que eu faço, eu só sei fazer esse, né? Que o professor Nelson me ensinou. Mas quer dizer, enfim, né? Mas, vamos lá. Renascimento cultural, galera. O que a gente observa aqui do Renascimento, né? Primeiro, galera, a gente observa bem as formas físicas, né, do ser humano, né? A riqueza de detalhes dos corpos, né? Isso é o resgate, né, da cultura greco-romana. Por que o resgate da cultura greco-romana? Bem, durante um tempo, né, na Idade Média, né, principalmente no feudalismo, a gente tinha uma ação, né, das pessoas não valorizarem o corpo, sabe, do pecado estar presente na vida de todos, em todos os momentos, né? Então as formas físicas, elas não eram expostas, né? Muito pelo contrário, era pecado, né? Então a gente tem aqui a riqueza dos detalhes físicos, né? A gente tem aqui a Capela Sistina, né, o alto da Capela Sistina, a criação de Deus dando a vida a Adão, né? A Vênus, Pietá, Dom Quixote, enfim, a gente tem o renascer da cultura greco-romana, que na Idade Média ela ficou de lado, tá ok? Beleza, né? Aqui um bocado de nada. Galera, o local de origem do renascimento cultural é a Península Itálica, né? Não era a Itália, porque a Itália ainda não existia nessa época, né? O renascimento cultural, ele começa no século XIV, né? E vai até o século XVI. Né? Então, a Itália nasce quando? A Itália nasce em 1800 e... A gente não vou lembrar, eu sou péssimo em data. Como é que é? Isso, 1861. Né? De 59 até 61. Então, quer dizer, lá no século XIX que nasce a Itália. Então, aqui é a Península Itálica. E por que a Península Itálica foi berço do renascimento cultural? Bem, galera, aqui nós temos os mecenas, né? De Gênova e Veneza. Os mecenas são os ricos comerciantes, né? Esses mecenas, eles faziam o quê? O mecenato, que era a compra e venda de obra de arte, obtendo lucros. E esses mecenas financiavam as viagens até Constantinopla, certo? Quer dizer, então, o local, a Itália, né, a Península Itálica, era um local de muitas culturas, de muitos artistas e de grana para financiar esses artistas, certo? Então, a Itália é o berço do renascimento cultural. E também, galera, o renascimento cultural é o renascer da cultura classicista de Grécia e Roma antigo. Então, se o renascer da cultura greco-romana, Roma ficava onde? Fica onde? Na Itália. Então, por isso, né, a Itália é a precursora do renascimento cultural. Mas você tem renascimento cultural na Espanha, na Inglaterra, na Holanda, quer dizer, em outros lugares. Mas a Itália foi o berço disso, ok? Beleza? A gente tem aqui. O que é o renascimento cultural? Eu coloquei aqui uma definição assim, meio fraquinha, né? Renascimento cultural científico. Movimento científico, político, cultural, né? Da transição da Idade Média para a Idade Moderna, que resgatava a cultura greco-romana. A cultura classicista. Certo? Sim. Né? Beleza? Tranquilo? Agora, galera, quais são os fatores que levaram o renascimento cultural a acontecer? Bem, primeiro, a gente tem a expansão comercial marítima europeia, renascimento do comércio europeu depois do feudalismo, né? Isso fez com que muitas culturas se reencontrassem, né? Alguns até afirmam que o renascimento que a expansão comercial marítima europeia foi a primeira globalização, né? Sim, alguns afirmam isso, né? Mas então a gente tem aqui a expansão marítima e o renascimento cultural, né? Comercial, que vai fazer o contato do Oriente com o Ocidente através das especiarias, coisas especiais que não haviam na Europa. Noz moscada, cravo, canela, tiara indiana, tapete da Pérsia, marfim africano, enfim, né? Então a gente tem aqui o ressurgimento do comércio. E a gente tem a retomada dos estudos das civilizações clássicas, o classicismo. A retomada dos estudos de Roma e Grécia antigas, certo? A herança dos monges copistas. O que são monges copistas? O que um monge copista faz da vida? Pizza napolitana? Não. O monge copista copia. Galera, a gente não tem imprensa.
Então como é que se escreve a Bíblia? Digita no computador? Não tem computador, não tem máquina de escrever, não tem imprensa. Os caras faziam à mão, cara, entendeu? Então, essa herança dos monges copistas. E uma herança muçulmana também, né? Que muita coisa veio do Oriente para o Ocidente através dos muçulmanos. A bússola, matemática mais avançada, astrolábio, enfim. Os muçulmanos trouxeram bastante coisa para o Ocidente, certo? A ascensão da burguesia. Claro, se você tem comércio, aqueles caras que viviam fora dos feudos, né, nos burgos, eles cresceram nesse momento. A invenção da imprensa, galera. Até os monges copistas você não tinha imprensa, mas aí Gutenberg, né, você tem a imprensa de Gutenberg que explora, né, dá uma explosão da escrita. Ah, Fabinho, então foi Gutenberg que criou a imprensa, né? Não, galera. A imprensa foi criada pelos chineses, né? Se eu não me engano, na época do imperador Qin Huangdi, né? O imperador dragão, lá atrás. Quer dizer, então, não é bem assim, mas é a imprensa de Gutenberg. É a imprensa que nos séculos XIV, XV, XVI e até hoje vão influenciar a sociedade, certo? Então você tem a invenção da imprensa de Gutenberg, certo? E você tem aqui o fortalecimento dos mecenas italianos. Quer dizer, os mecenas estão ficando cada vez mais fortes no comércio, tá? Beleza? Agora, galera, por que a Itália? Por que o pioneirismo da Península Itálica? Desenvolvimento comercial das cidades italianas de Gênova e Veneza, monopólio do mar Mediterrâneo, mecenato, que é a compra e venda de obras de arte através dos mecenas, certo? Abrigo de grandes sábios e filósofos bizantinos, né? Após a queda de Constantinopla em 1453, o pessoal foi para a Península Itálica, né? Que era a sede do Império Romano, né? Roma, ali, né? Então o pessoal foi para lá. E o renascer da cultura greco-romana, Itália, certo? Península Itálica, beleza? Então isso aí é por conta do pioneirismo italiano. Agora, galera, a gente falou aqui de classicismo, a gente falou de Grécia e Roma, a gente falou de humanismo. Agora, galera, os renascentistas, eles valorizavam a ciência, valorizavam a razão, a lógica, né? Chove por quê? Porque Deus quis? Não. Chove porque a água evapora, se formam as nuvens, depois cai em forma de chuva. Quer dizer, existe uma explicação científica para isso, sim. Só que os renascentistas não rompem com a Igreja Católica. Os renascentistas são contra o teocentrismo, ter Deus como centro das explicações. Eles são favoráveis ao antropocentrismo, certo? Ter o homem como centro das explicações. Antro é homem, centrismo, centro, pocentrismo, certo? Quer dizer, por exemplo, antropofagia, o homem, ser humano que come ser humano. Antropologia, estudo do homem. Antropocentrismo, ter o homem. Esse antro de... Não, isso aí esquece. Antropocentrismo, ter o homem como centro. Beleza. Então, olha, a gente tem algumas características do renascimento cultural, né, que nós falamos aqui. Mas seria interessante se a gente pudesse se colocar essas características de forma mais fácil, para que a gente tenha um entendimento melhor. E, galera, existe a palavra carinho, com 3 Hs, que mostra todas as características do renascimento cultural. Sim, essa palavra carinho mostra as características do renascimento cultural. Como assim? O C. O C seria de quê? Característica do renascimento cultural? Resgate da cultura greco-romana? Sim, galera. Ó, o classicismo. Entendeu? Então, o classicismo é uma característica do renascimento cultural. Galera, valoriza que isso aqui foi difícil fazer, tá? Beleza? Esse efeito foi ruimzinho. Então é fácil para vocês, vocês já nascem mexendo com tecnologia, mas para a gente é bem difícil. Bem, o A. O A seria qual característica do renascimento cultural? Qual a letra A? Não ouvi? Exatamente. Antropocentrismo, né? Ter o homem como centro das explicações e não Deus, não teocentrismo. Mas os renascentistas não romperam com a igreja. Pelo contrário, a igreja até financiou os renascentistas. Quem é que pintou a Capela Sistina? Michelangelo. Quem é que pintou a Santa Ceia? Da Vinci. Entendeu? E por aí vai. Entendeu? Quando você fala em Jesus Cristo, qual o rosto que você lembra? O rosto de Da Vinci na Santa Ceia. Aquele cara europeu, nariz afiladinho, barbinha falhadinha, olhinho claro, tal. Quem pintou foi Michelangelo, foi o Leonardo da Vinci, na Santa Ceia, tá? Agora, galera, esse R aqui seria de quê?
Sim, valorização da razão. Exato, né? O racionalismo, valorização da razão. Agora, galera, o I não tem, tá? A gente só coloca aí porque, né, só para formar a palavra carinho. Não, galera, tem. O que acontece? A Idade Média, galera, é uma idade melancólica, sim, né? Tudo é castigo de Deus, existe o pecado presente, mas as pessoas andavam em grupo, né? Sim, a própria religião favorecia isso, né? As pessoas andarem em grupo. E aí, um discurso que se fazia para uma multidão, né? Você não precisava fazer de forma individual, para cada um, né? Era só fazer um discurso que convencia a todos. O que os renascentistas querem? Que não haja mais isso. Que você pense por você mesmo. E não porque alguém está te induzindo a isso. Sabe? Eles acreditavam que você deve pensar por você mesmo. Sabe? Escute tudo, leia tudo, veja tudo, mas no final tire a sua opinião. É essa que vai nortear a sua vida. Certo? Então, galera, esse seria de quê? Individualismo. Sim, né? Opa, já puxei até o N de naturalismo. Né? Galera, individualismo. O N já falei, né? O relacionamento do homem com a natureza, né? A coisa natural. O naturalismo. Sim, é verdade. Agora, galera, nós temos 3 Hs, né? 3 Hs. Um deles é o humanismo, sem dúvida nenhuma, né? Valorização das formas humanas. Só que os outros 2 Hs eu nunca lembro. Vocês podem me ajudar? Eu acho que esse primeiro H aqui não é humanismo. Seria o quê? H de humanismo, sim. Eu acho que é o segundo. Mas o primeiro aqui é o quê? Exatamente. Hedonismo. Eu acho que é hedonismo. Hedonismo, né? Hedonismo. Galera, o que é hedonismo? É a valorização do prazer. Que prazer? Galera, prazer de estar com a família, prazer de ir ao domingo ao jardim zoológico dar pipoca aos macacos, mesmo sabendo que é proibido, né? Que isso não faz parte da dieta dos bichinhos. Mas enfim, né? Mas hedonismo é valorização do prazer, certo? O outro H, né, é o humanismo, valorização das formas humanas, certo? Só que faltou um H ainda, galera. Qual? Sim, durante a Idade Média toda a gente pensava que a Terra era o centro do universo. Mas a gente teve Nicolau Copérnico, depois Galileu Galilei, Kepler, esses caras que vão mudar essa visão, né? Que vão falar que não é a Terra que é o centro, mas sim o Sol. E não é a teoria do heliocentrismo, mas sim, né, não é a teoria do geocentrismo, da Terra como centro, mas sim a teoria do Sol. Então a teoria do Sol é eu já falei, né? Heliocentrismo. Ou linguarudo, né? Exatamente. Heliocentrismo. Ter o Sol como centro, né? A gente hoje sabe que não é só um Sol, né, que a gente tem, né? A gente não tem só um sistema solar no universo. A gente tem um monte e todos interligados, né? Com uma gama de ligações absurdas. Quem já foi no Observatório de São Cristóvão teve a oportunidade de ver isso, inclusive uma palestra muito boa que tem lá, né? Beleza. Agora, galera, só faltou o Ozinho, né? O O de carinho. Carinho, com 3 Hs. Bem, esse O, galera, é o seguinte. A Idade Média é muito melancólica, tudo é o castigo de Deus. Os renascentistas queriam que as pessoas, sabe, ficassem, sabe, pra cima, sabe, up, né, assim, como é que é o nome? Quando a pessoa é pessimista, a outra é o oposto, exatamente, otimismo, certo? Otimismo. Então, galera, a gente tem aqui as características do renascimento cultural sem muita problemática, né? A gente escreve a palavra carinho com 3 Hs e a gente coloca as características do renascimento cultural nela. Ah, Fabi, mas fazer isso é meio apelação, não é? É sim. Pô, mas vale a pena para a gente estudar, para a gente ter êxito numa prova, acertar uma questão, vale a pena ter isso na cabeça, não vale? Cá para nós, né? Um pouquinho de apelação, sim. Mas a gente não falou de cada um, a gente não explicou cada um. Enfim, né? Beleza? Então são as características do renascimento cultural. Aqui a gente tem a pintura do Da Vinci mostrando justamente isso, a simetria do homem, as formas físicas, o humanismo, a maravilha que é o homem, né? Que obra grandiosa que Deus criou, o ser humano, né? Aqui, galera, eu coloquei só para ilustrar, né? Eu coloquei aqui um monge copista, né? O Vincent de Beauvoir, eu não sei se eu estou pronunciando correto, porque o meu francês é de rodoviária, né? Consegue ser pior que o meu inglês, né? Mas a gente tem aqui Vincent de Beauvoir,
que ele está aqui no seu escritório, né, escrevendo, talvez seja uma Bíblia, alguma coisa. Isso só vai cair por terra depois que vai haver a imprensa de Gutenberg, certo? Mas até então era manualmente que se escrevia. Jornais, pasquins, tradução de Bíblia e tal. Aqui, galera, a gente tem uma comparação da obra medieval com a obra renascentista moderna, né? A gente tem aqui as três graças. As três graças da Idade Média e as três graças da Idade Moderna do Renascimento. Olha só, galera, é notória, né, são notórias as diferenças entre as pinturas, né? Primeiro, a gente tem um toque religioso aqui, né, porque as três graças da Idade Média elas estão todas cobertas e as três graças da Idade Moderna não, né? Elas estão com véus, né, que vislumbram as formas físicas dela. As formas físicas são bem expostas, né? Sim, você vê a riqueza na cor, a riqueza dos detalhes do corpo das meninas. Aqui não, aqui você vê uma forma mais grosseira de arte, né? Então, essa é uma diferença clássica entre a pintura da Idade Moderna e da Idade Média, né? Do Renascimento e da Idade Média do feudalismo, certo? Beleza? O século XIV e o século XV. Aqui você tem a pintura de Botticelli. Beleza? Aqui, galera, o homem medieval e o homem moderno. Bem, galera, a gente tem as diferenças que são gritantes. O homem medieval ele é temente a Deus, o moderno ele é analítico, né? Ele questiona. Aqui o medieval aceita as obrigações servis, aqui ele tem um espírito de competição capitalista. Eu coloquei capitalismo aqui, galera, de forma meio equivocada, né? Porque ainda não tem capitalismo, né? A gente está vivendo aí o mercantilismo, que é uma transição do feudalismo para o capitalismo. Mas eu coloquei aqui competição capitalista para a gente entender melhor isso, tá? Quer dizer, uma competição acirrada, né? Agora, o homem medieval ele tem um pensamento coletivo, que é influenciado pela igreja. Agora, o pensamento aqui é individualista do homem moderno renascentista. Certo? Ah, Fabi, mas essas diferenças são bem lógicas. Sim, mas caem em prova. Então, a gente coloca aqui. Certo? Agora, aqui, galera, são as fases do renascimento cultural. Você tem o 300, 400 e 500. Né? Não sei nem se estou pronunciando correto. Ah, Fabi, por que não é 300, 400 e 500? Porque o renascimento é italiano. Entendeu? É de origem italiana. O 300 vai de 1300 até 1399, que é o início. Não há necessidade de decorar essas datas. Só saber que ele é do século XIV ou século XVI. Né? 400 é o apogeu, é quando aparecem os tartaruguinhas ninja, né? Rafael, Michelangelo, Donatello, Davi, Leonardo, né? Enfim, é o apogeu. E 500 é a decadência, certo? Quando a Igreja Católica e os mecenas deixam de financiar o renascimento cultural. Certo? Aqui é uma outra obra de Botticelli. Né? Você vê a riqueza, né, dos detalhes dos corpos. Né? Aqui é um sátiro. Né? Os sátiros são esses seres humanos que são misturados com bode, né, que são sedentos por prazer e traquinagens. Né? Enfim, né? Bem. Aqui, galera, a gente tem os principais artistas do apogeu, né? Do 400, né? Né? Que são Rafael, Michelangelo, Donatello, os tartaruguinhas ninja, né? Mas a gente tem o Botticelli, tem o Dante Alighieri, né? A gente tem alguns outros renascentistas, certo? Mas aqui a gente colocou, né, os principais, né? O Rafael, Michelangelo, Donatello e Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que na verdade ele não era só artista plástico, né? Ele era artista plástico, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, enfim. O cara era um monte de coisa, né? Era mais fácil dizer o que ele não é. Enfim, tá? Beleza? Os tartaruguinhas ninja aí. E aqui, galera, a gente tem aqui tartarugas ninja, né? Sim, né? Qual a relação do Renascimento com o desenho Tartaruga Ninja? Galera, os principais artistas. Só isso? Não, galera. Eles são uma evolução científica, genética. Renascimento valorizava a ciência. Eles gostam de pizza. O que isso tem a ver com Renascimento cultural? Renascimento cultural surgiu na Itália. Itália lembra pizza, né? São Paulo também, mas a Itália. Eles treinam Kung Fu, né? Sim, mas o que isso tem a ver com o Renascimento cultural? É que nessa fase a expansão comercial marítima trazia a rota da seda que começava na China. E muitos ratos vinham nos navios, né? Sim, os ratos vinham da China. E o Kung Fu é uma arte chinesa, certo? Seu grande mestre era um rato. Por que um rato? Por conta dessa proliferação de ratos que havia na Europa, que até surgiu a peste negra, que dizimou um terço da população. Por isso que o mestre Splinter é um rato, para simbolizar esse momento. Né? Sua melhor amiga é uma repórter. O que isso tem a ver com o Renascimento cultural ou com a fase, né, da saída da Idade Média para a Idade Moderna? Galera, repórter, a imprensa de Gutenberg. Certo? E seu inimigo é um ninja que usa ciência. Né?
Claro, tecnologia, ciência. Tá? Então, galera, o desenho Tartaruga Ninja é muito inspirado no Renascimento Cultural. Eu não me assustaria se a UERJ, ou os vestibulares de São Paulo, ou o próprio Enem, colocassem a imagem do Tartaruga Ninja para falar sobre Renascimento Cultural. Né? Aqui a gente tem os próprios, né? Os caras, Tartaruga Ninja. Né? Beleza? Viu? Show de bola. E aqui, galera, quem são os financiadores do Renascimento Cultural? A Igreja Católica, por conta da beleza da pintura acadêmica, certo? Poxa, afinal de contas, os renascentistas criaram a imagem de Deus, de Jesus, né? E os mecenas, que eram por conta do mecenato, compra e venda de obras de arte. Então, esses dois grupos financiavam os renascentistas, né? Agora, galera, por que o renascentismo entrou em decadência? Primeiro, porque a Igreja Católica parou de comprar as obras. Parou de comprar as obras e financiar renascentistas. Por quê? Por conta da Reforma Protestante. Certo? A Reforma Protestante tirou a igreja. E os mecenas pararam de financiar por conta da expansão comercial marítima europeia. Era muito melhor, era muito mais lucrativo uma viagem dessa que comprar obra de arte. Certo? Cada viagem dessa dava 6.000% de lucro. Então os mecenas se atiraram nisso. Aí aqui eu coloquei Lutero e a expansão comercial. Certo? Beleza? Agora, galera, a gente tem um renascimento cultural em outros países também, né? Eu citei aqui alguns. Por exemplo, renascimento cultural na Itália. Fora da Itália, né? Na Itália, Michelangelo, Donatello, Rafael, tal. Agora, fora da Itália, a gente tem o William Shakespeare, na Inglaterra, né? William Shakespeare, ele trabalhou com a princesa com a rainha Elizabeth I, né? E ele é responsável por Hamlet, Romeu e Julieta, Sonho de uma Noite de Verão, Otelo, enfim, ele escreveu uma série de livros na fase renascentista. Erasmo de Roterdã, ele era um padre que saiu da igreja e começou a criticar a igreja. Ele escreveu o livro Elogio da Loucura, né? Enfim, holandês. Miguel de Cervantes, espanhol, né? Que escreveu o grande livro Dom Quixote de la Mancha, né? Uma crítica à Idade Média, onde um cavaleiro louco na Idade Moderna achava que os moinhos eram dragões, né? Que a menina prostituta da taverna era uma donzela em perigo. Miguel de Cervantes, Dom Quixote. E Luís de Camões, né? Com o seu livro Os Lusíadas, ele, português, ele faz uma história muito parecida com a Odisseia da Grécia Antiga, né? Ele retrata a viagem de Vasco da Gama e os deuses ajudando, os deuses atrapalhando, ora ajudando, ora atrapalhando. Certo? Quer dizer, então, eles fazem esse resgate da cultura greco-romana a todo momento, certo? Só que fora da Itália. Beleza? Aqui a gente tem alguns representantes do Renascimento Cultural. Lourenço de Médici não pintou nada, não esculpiu nada, não escreveu nada. Mas o que ele fez tão importante?